Quanta desgraça é capaz de se acumular num ser humano? É com essa pergunta que eu faço para vocês que a gente inicia o vídeo sobre esse mangá aqui, Complicado, da Ono Natsume. O que trata a história de Complicado? É o seguinte, a gente acompanha o Ian, que é um rapaz que está sentado na frente de um restaurante, uma menina encontra ele e chama ele, conversa com ele, coisa do tipo. Ela tá fugindo, podemos dizer assim, do pai dela. Ela tá de rolo com um boy, ela tem muito medo do que o pai dela pode fazer com esse boy, e ela finge que o Ian é esse peguete dela, né? Em dado momento eles vão pro metrô, né? E aí os capangas do pai da menina esfaqueiam o Ian. E ele meio que não fica bem claro se ele morre ou não, mas o gibi começa a ter uma história de retrospecto da vida do Ian. A partir disso a gente começa a saber da vida desse garoto e o que aconteceu com ele para ele ficar sentado na frente do restaurante a ponto da menina achar que ele é um morador de rua, né? Ela conversa com ele, chama ele porque ela fala assim: meu pai vai quebrar um qualquer porque é um morador de rua e coisa do tipo, né? E aí acaba que a gente vai saber a história do Ian. Fazendo um resumo bem rápido, o Ian é filho de um casal bem assim estruturado. O pai não gosta dele, a mãe não gosta dele, e o único laço familiar próximo que ele tem é a irmã Kyle, né, a Kylie, que foi presa. Ela está presa num presídio de Melbourne, né, na Austrália, e depois do divórcio dos pais do Ian, a mãe junto com o Ian vai para Londres, o pai fica na Austrália junto com a Kylie. E o problema todo da história é o seguinte, vou contar para vocês aqui a linha da desgraça, a linha da tristeza que acomete a vida do Ian. A mãe dele é uma alcoólatra, ela odeia o Ian porque cada dia que passa o Ian fica mais parecido com o ex-marido dela, né? E aí o dinheiro da pensão, essa mulher gasta tudo com bebida alcoólica. Em dado momento eles estão sem dinheiro, ela fala pro filho dele, tipo, ela coloca o filho dele numa rede de prostituição infantil para ele ganhar uma grana para que alimente o vício dela, pra vocês terem uma ideia. Em momento algum o mangá mostra as relações sexuais com o Ian, né? E ele é muito inocente, o Ian. Ele chega a ganhar dinheiro e doces, chicletes, para vocês terem uma ideia. Mais pra frente no mangá ele abre o jogo de forma clara, assim, porque até então fica subentendido na obra enquanto ele é criança. Mas aí ele fala com toda a inocência que ele tem. Mas vamos lá, vamos continuar com a desgraça. E, claro, vou deixar aqui para vocês que vai ter spoiler, né? Então, se vocês têm medo de spoiler ou coisa do tipo, aconselho vocês a irem atrás do gibi, ler e depois voltar para cá. E não só isso, a desgraça não é só essa. A Kyle, né, a Kylie, ela é liberada da prisão, né? E aí eles se encontram, tem um momento muito bonito, eles tiram uma foto junto que o Ian vai guardar até a fase adulta dele. Só que ela fala assim, eu não posso ficar com você porque eu tenho que cuidar da sua mãe, né? E aí ela fala pro Ian voltar para casa do pai e ela fica em Londres com a mãe. E aí ele volta e eles perdem o contato, né? Depois ele volta, o Ian já maior volta para Londres, encontra a mãe e ela fala assim, cara, a menina foi para os Estados Unidos. E eles não têm contato com nada, não tem contato com ela. Ele se aventura aí para os Estados Unidos à procura da irmã dele, né? E aí várias coisas acontecem. Ele encontra um cara que ouve a história dele e fala assim, eu vou escrever um livro sobre você. E toda a história vai se desenrolar até que num ponto ele descobre que a Kylie, na verdade, é a mãe dele. O pai dele tem uma relação sexual com a própria filha, né? Inicialmente o casal era a mãe, né, a alcoólatra, o pai e a Kylie. E aí o pai tem uma relação sexual com a filha, né, com a Kylie, ela engravida e dá luz ao Ian. E a esposa, né, a mãe da Kylie, tem raiva do Ian porque, por conta disso que aconteceu, e porque cada vez que passa o menino vai ficando mais parecido com o pai. Então lá pro meio do mangá, o Ian defronta com a mãe, né, que ele pergunta pra ela, tá, e que fim levou a Kylie? Cadê a Kylie? E ela fala, a Kylie morreu. Ela foi presa de novo, porque um ex-namorado abusivo atacou ela e ela matou o ex-namorado. Ela foi presa, teve uma pneumonia na prisão e morreu.
E aí todo o objetivo de vida do Ian, que era encontrar essa menina, meio que cai por água abaixo. E aí ele fica muito desiludido. E uma vez nos Estados Unidos, ele tá procurando a irmã, né, a Kaylee, e ele encontra uma mulher que está muito triste no restaurante. E essa mulher acaba conversando com ele, e eles meio que conversam ali, eles prometem se reencontrar depois de 3 anos, na frente daquele restaurante em que ele encontra a menina, que eu comentei no começo do vídeo. E aí tem mais um desdobramento. Essa menina que ele encontra no restaurante, no começo da história, é a filha dessa mulher que ele encontrou no restaurante. Prometeram se ver, né, se rever depois de 3 anos, porque a mulher, ela queria abandonar a vida, ela queria fugir, né? Ela não aguentava mais o marido, e ela encontra o Ian, eles conversam, eles criam uma amizade, né? Tem uma proximidade muito forte, assim, não vou dizer romântica, mas tem uma proximidade muito forte. E o Ian, como ele é inocente, né? Ele é um rapaz muito inocente, ele cumpre, ele tem esses objetivos, esses sonhos, essas vontades, e vai atrás. Por exemplo, ele não teve contato, quando ele encontrou a Kaylee pela primeira vez, quando ela saiu da prisão, ela falou assim: a gente só vai poder ter uma vida juntos depois que você realizar seus sonhos. O menino era atleta, ele corria, e o sonho dele era bater um recorde de um atleta olímpico. Em dado momento ele bate esse recorde do atleta olímpico, só que várias coisas acontecem, né? Depois ele reencontra a Kaylee em Londres, e a Kaylee fala: olha, eu vou ter que cuidar da sua mãe, não dá pra continuar desse jeito. Então daqui um tempo a gente se revê. Só que esse tempo para eles se reverem não acontecem, porque eles não se revêem depois. Só fica na vontade, só fica naquela potência de se reencontrar. Mas, voltando, uma parte do mangá, a menina, né, conta pra mãe que encontrou um rapaz que contou essa história assim, assim, assado, e a mãe dela fala: eu conheço essa história, foi com a sua tia. Ela mente, dizendo que foi com a tia dela que o Ian se encontrou, né, com a tia da menina, no caso. E aí, só que a tia dela morreu, e ela chega a contar essa história pro Ian antes dele ser esfaqueado. Ele fica triste. Só que aí depois, como que eu posso dizer? É o seguinte, então outro resuminho assim, ela encontra com o Ian, conversam, né, e depois ela vai pra mãe, fala com a mãe, depois ela volta a falar com o Ian e conta a história: está procurando a minha tia, que faleceu. E depois que ele é esfaqueado, ela conversa com a mãe, e a mãe fala: não, não era sua tia, era eu. E aí, é tarde. E a última parte, assim, no mangá é um epílogo maravilhoso, que é justamente a conversa do Ian com a mãe dessa menina, né? O Ian e a mulher que ele prometeu encontrar depois de 3 anos. É aquela conversa que cria essa promessa. Um epílogo maravilhoso, incrível, lindo, lindo, de uma... como que eu posso dizer? De uma sinceridade, assim, de outro nível. Lendo esse quadrinho aqui, não tem como você não tentar criar laços, de certa forma, conexões, por exemplo, com o Pum Pum, que também é uma obra bastante depressiva, que trata de assuntos, assim, a palavra não dita, o tempo que passou, o arrependimento, sabe? Só que a Ono, né, a Natsume, ela é muito mais madura em tratar assuntos tensos do que o Asano e Nio, por exemplo, no Pum Pum, que tem situações muito malucas. É uma situação muito dramática, muito tensa, mas que acontece alguns eventos aleatórios, ou aparecem os personagens com umas caretas, ou coisa do tipo, bem whatever, assim. E aqui não. Nesse mangá aqui tem uma maturidade para lidar com a desgraça muito mais adulta, muito mais madura do que o Inio Asano trata. E o final, apesar de ser muito bonito nesse quadrinho aqui, é um epílogo maravilhoso, ele é muito triste. Ele é muito triste, deixa a gente despedaçado. É como se fosse aquele filme Irreversível do Gaspar Noé, que ele é montado de forma contrária. O final do filme é o começo. E você vê uma chuva de desgraça para no final ter uma cena extremamente bonita, uma cena extremamente poética de um casal que durante toda a história do filme você vê se destruindo, se desfazendo
você vê a ruína primeiro para ver como era o período mais alegre, mais bonito deles, né? E acontece algo muito parecido aqui. O final a gente vê, de certa forma, o início, essa promessa, essa ação que não aconteceu, sabe? E todo o quadrinho é cercado de eventos tristes, de desgraças, de situações que a gente não tem controle, e tudo vai desandando, mas ainda assim o garoto Ian, ele tem a esperança de conseguir. Tanto que, quando ele descobre que aquele morreu, é o momento que dá a maior virada dele. Ele fica muito triste, ele perde peso, ele fica com o rosto muito mais carregado, muito mais abatido. Ele vai conversar com um amigo dele que quer escrever um livro sobre a vida do Ian. E nesse momento, depois de um tempo, ele encontra essa mulher, que dá uma lufada assim, de energia boa, uma lufada, por exemplo, de esperança, que ele tem outra coisa para perseguir. Ele tem um outro objetivo para conquistar. O motivo dele estar vivo, ali o motivo dele estar vivo sempre foi ter uma vida boa com a irmã. Depois que ele descobre que a irmã morreu, ele não tem mais... como que eu posso dizer? Não tem mais vontade de viver. Ele vive numa pulsão de morte, sabe? Ele fica muito abatido. Até ter um encontro com essa mulher, que aí conversa e fala, ó, daqui 3 anos a gente vai se reencontrar aqui. Um rolê meio parecido com a trilogia Before, né? O Antes do Amanhecer, tem uma parada assim, a gente vai se encontrar daqui tanto tempo nessa estação. E aí não acontece, mas depois acontece, depois de um tempo, etc. Nesse caso, eles prometem se encontrar e não se encontram. Ele encontra a filha dessa mulher, só que todo o desenrolar da parada é triste, porque ele é esfaqueado. E muito certamente ele morre, porque depois dessa cena não mostra mais ele, em momento algum. A gente só tem a vida pregressa dele. Então, quando também ele descobre que é uma cena muito bonita e triste, porque a menina conta, essa mulher que você está procurando morreu. Era minha tia e morreu há um tempo. Ele tem outro baque, é como se fosse a irmã dele tivesse morrido novamente. Ele já não tem mais vontade de viver. Tanto que a morte dele, no final, a menina fala assim, não foi minha tia, foi minha mãe. E ele meio que, o Ian arregala o olho e corta. A gente já consegue ter a vida, já começa a ver a vida do Ian criança. Então toda a obra a gente vai vendo a vida passada do Ian, como ele interpretava os eventos que aconteceram na vida dele, o que ele sofreu, o que mantinha ele animado, o que mantinha ele vivo, o que mantinha ele perseguindo os sonhos dele, coisa do tipo. E a gente vai vendo toda a ruína, toda a destruição, podemos dizer assim, dessa vontade, dessa expectativa que ele tinha. A gente vê todo o declínio dele, mesmo ele sofrendo, mesmo ele triste, mesmo ele com aquela pulsão de morte, ele ainda mantinha uma inocência no coração, porque era algo inerte, era algo próprio dele, né? Então, assim, isso aqui é uma leitura que, à primeira vista, você não dá muita coisa, assim, tem uma carga, o jeito que a autora trata desses temas, né? De uma forma muito bonita, tocante, dramática e triste, é o mérito dessa obra. Tem 300 e poucas páginas e é um quadrinho assim muito poderoso, muito triste e muito poderoso, muito desgraçado assim. Só que ela faz um trabalho muito maduro. E isso é muito bom, porque não é chocante pelo choque e de forma gratuita, como em várias obras de drama ou de várias obras em quadrinhos que têm assuntos parecidos. Eu coloco o Pum Pum aqui porque é colocado uma das obras mais depressivas que existem. Não é tratado nem com, sei lá, metade da maturidade que essa obra aqui tem. Por isso que ela é mais preciosa no que diz respeito ao lidar com a desgraça, lidar com o drama, lidar com a tristeza, do que o Asano faz nas obras dele. Então é isso, acho que deu para dar uma resumidinha
deu para dar uma opinião, apesar de meio zoneada, né? Eu não faço o roteiro, eu sento aqui na câmera e vou falando. Mas olha, Complicado é uma obra que vale a pena ser lida. Você pode não gostar, você pode gostar, mas assim, é algo válido para ler justamente para ter uma opinião sobre. Já teve outros trabalhos da autora aqui, acho que O Homem que Foge, foi publicado acho que pela JBC, se eu não me engano, eu não li, não sei. Mas isso aqui é muito potente, isso aqui é muito maduro. O epílogo assim vale pela obra toda praticamente. É algo muito bonito. E ele funciona muito estando onde ele está, no final da obra. Então, é isso. Complicado da LPM, demorou para chegar no Brasil, foi um processo complicado, perdão do trocadilho. Foi anunciado e depois de 8 ou 10 anos saiu. Finalmente saiu e é uma leitura que vale o tempo gasto nela. Complicado, de Ono Natsume. Um beijo para vocês, e até o próximo gibizinho lido e até o próximo vídeo.